Vamos aqui de forma contraída, relaxada, tranquila, falar um pouco a respeito do sábado, né? O sábado, ele é o quarto mandamento, conforme você pode conferir no capítulo 20 de Êxodo. Ali há uma ordenança para a guarda do sábado. Assim como Deus descansou no sétimo dia, então ele ordenou que as pessoas também guardassem o sábado, né? Descansassem no sétimo dia, santificassem o sábado. Então a gente vê nos dias atuais que temos o segmento dos adventistas do sétimo dia, e eles então trazem como uma grande importância a guarda do sábado, né? Os adventistas se caracterizam por isso, por essa ideia da guarda do sábado. Há algum deles também que fala sobre não consumir carne de porco, né? Enfim, vamos entender um pouco sobre isso. O ponto importante demais é entender que você não obedece se você não entender. Para você obedecer uma ordem, para você obedecer um mandamento, para você cumprir uma missão, você precisa ter clareza, ter entendimento do que está sendo solicitado, para que você possa executar, para que você possa obedecer, né? Então vamos partir desse princípio, né? O que é o sábado? Para que serve o sábado, né? Então o sábado ele é descanso, ele é um descanso físico, né? Um descanso das atividades, né? Dos trabalhos em si. De forma que quem é bem religioso nesse quesito, recusaria qualquer trabalho que te obrigasse a trabalhar no dia de sábado. Porque essa pessoa religiosa, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Então, se você oferecer um trabalho para essa pessoa que é religiosa, para ela ganhar milhões de reais, bilhões, trilhões, ela vai recusar trabalhar no sábado, porque ela ama a Deus sobre todas as coisas. Então ela não vai negar sua fé, então ela vai guardar o sábado, não pode profanar o sábado. Então isso é possível, tem pessoas com essa integridade, né, com essa religiosidade toda. Mas vamos pensar, vamos entender, Deus realmente quer isso? Você precisa entender, abrir a mente para entender o que é a guarda do sábado, o que é o sábado, o que significa o sábado, né? Vamos lá para Gênesis. Você começa a ler o livro de Gênesis e você vai ver que Deus fez tudo em 6 dias. No capítulo 2 de Gênesis, vai dizer que Deus acabou a sua obra no 7º dia. E então ele descansou. Mas então pense, você acha que Deus realmente trabalhou? Então é tempo de você entender as coisas. Então Deus não trabalhou coisa nenhuma. Então Deus não cansa, né? Então como ele ia descansar se ele não cansou? O que isso quer dizer, né? O sábado de Deus, o dia do Senhor, existe um relógio de 24 horas. Então perceba, começa a entender que o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto não são dias de 24 horas como temos aqui. Começa a entender dessa forma. Os 6 dias da criação não são 6 dias de 24 horas. Então o sábado de Deus não é um sábado de 24 horas. Você começa a compreender o que é o sábado, o que é o descanso. Então vamos entender esse assunto, entender isso. No próprio capítulo 2 de Gênesis, Deus vai dar um mandamento para o homem. E ali você vai ver um só mandamento. Qual é o mandamento que é dado? O homem não pode comer daquela fruta, daquele fruto ali, daquela árvore da ciência do bem e do mal. Ali Deus não estabeleceu 10 mandamentos. Ali Deus apenas determina que o homem não toque daquela árvore. Ou seja, ali não tinha sido instituído a guarda de sábado ou de outra coisa, porque ali se origina o pecado, quando o homem vai e prova do fruto
da árvore da ciência do bem e do mal. O único requisito era Adão não ir comer daquele fruto. Perceba que Adão não ia guardar sábado, não haveria a contagem do tempo. Adão estava no sábado de Deus. Adão estava no santificando o sábado, guardando o sábado, que era esse sábado eterno, aonde não se conta tempo, aonde você não tem um relógio que inicia e termina o sábado e volta a trabalhar de novo. Ou seja, quando o homem prova do fruto do proibido, é que peca, e então o tempo começa a ser contado. E aí lá na frente, através de Moisés, Deus traz, no capítulo 20 de Êxodo, essa instituição da guarda do sábado. E então, vamos seguir nesse entendimento. Quando Jesus vem para quê? Para quebrar o sábado? Não, ele vem para trazer o homem de volta àquele sábado do descanso, aquele verdadeiro sábado que é a eternidade, o sábado que não é tempo, mas o sábado que é o próprio Deus. Deus é descanso, Deus é a promessa. Então você vai santificar o dia de 24 horas ou a palavra de Deus? Santificado seja o nome do Senhor. O sábado é Ele, o descanso é Ele. Cristo Jesus nos leva de volta acima, nos tira do tempo, nos resgata de Adão. Então não tem mais a necessidade de se guardar o sábado ou domingo ou um dia da semana. Em Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer que você não pode ser julgado por sábados e luas novas e festas, porque essas coisas são figuras, a realidade é Cristo. Existem mandamentos que são universais, como por exemplo roubar, matar. A graça não anula a lei. Mas qual lei que não é anulada? Perceba, você está em Cristo, você pode roubar, você pode matar? Não. São coisas que não têm validade, não tem como perecer no tempo. Mas o sábado, sim. O sábado perece quando você entra em outro sábado. A mesma coisa sobre a carne de porco, sobre certas coisas da lei que perece. Não tem, você não se torna agradável a Deus por deixar de comer certo alimento. Então a guarda do sábado, perceba numa outra parte, Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 20, 24, ele vai dizer: a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Perceba, isso é uma ofensa aos judeus, porque a adoração era no templo. E Jesus então traz essa nova mentalidade de que você não adoraria mais no templo, mas em espírito e em verdade. Essa é a mesma ideia sobre o sábado. No Novo Testamento, você não tem mais um sábado de 24 horas, não é mais uma obediência à letra, né? Você agora é uma nova criatura em Cristo. Você em Cristo é um ser da eternidade. Você volta a ser como Adão era. Em Jesus você não tem nenhum pecado. E você recebe uma glória muito maior do que o que Adão recebeu. Porque Adão recebeu a presença de Deus, mas ele podia pecar. Agora em Jesus você não pode pecar mais. Porque a graça não trouxe a lei. A graça trouxe o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode pecar. Então o Espírito Santo não tem lei, porque ele é a própria lei. Você agora em Jesus não tem nenhuma condenação. Você não tem como mais pecar em Cristo, porque você é um novo ser. A grande importância de você entender a mensagem da graça é essa.
você tem isso aqui, que é a carne. E o que é que acontece com a carne? Quando o novo nascimento acontece, então o Espírito Santo, ele gera um novo ser, e esse novo ser vai fazer você vencer esse velho aqui. O velho Adão vai passar dentro de um processo, dentro da paciência de Deus. Cristo é formado, e então você enfrenta essas dores de parto até que Cristo seja formado. Quando Cristo é formado em você, o novo homem reina, o velho homem passa. E o que é que acontece com o sábado? Vamos focar nessa questão do sábado. Qual era o objetivo do judeu? O sábado representa também um símbolo, um selo da sua liberdade. Você está liberto. Você não é mais escravo. O tempo do trabalho terminou e agora você está em descanso. O que isso representa? O próprio Espírito Santo é o selo de Deus e não o sábado literal. Então entenda que o sábado é espiritual, não é o sábado literal. O sábado do Novo Testamento é um sábado eterno. O santo é o Santo Espírito e não o dia da semana. Você não precisa estar amedrontado e preocupado com o tempo aqui. Tanto faz você descansar na terça, na quinta, na sexta ou no próprio sábado. Nesse velho homem, você não vai agradar a Deus. Perceba que as pessoas são bem intencionadas. Elas realmente querem fazer algo para Deus. Elas querem guardar o sábado, ou o uso do véu, ou alguma coisa desse tipo. Mas perceba que como você agrada a Deus? Pela fé. E o que é que a fé faz? A fé gera você em Cristo Jesus. Gera Cristo em você. E isso é que te faz agradável a Deus. Como é que Deus vai habitar em você? Deus habita em Cristo. E se Cristo habita em você, então Deus também está habitando em você. Aí está o cumprimento da palavra. Aquele que me ama guardará a minha palavra. E eu e meu Pai viremos para fazer nele morada. Aí está o cumprimento da palavra. Você agora nessa nova aliança não se apresenta a Deus para ser você o obediente. Mas quem é o obediente nessa nova aliança é Cristo. Você está em Cristo e não tem condenação porque Ele cumpriu a lei por você. E aí, agora você vai quebrar a lei? Você vai matar, roubar? Não. Agora você tem entendimento. O que é amar a Deus? O que é amar o próximo? O que é guardar o sábado? Então o seu entendimento é transformado. Você entende agora que o sábado não é esse sábado de 24 horas, mas que você está num sábado eterno. Aí está apresentado a você. Se essas palavras puderem te ajudar, então seja ajudado. Mas se você quer continuar guardando o sábado de 24 horas, é com você. Mas você fique exortado, você fique ciente que Deus não está requerendo isso de ninguém. Deus não está pedindo para ninguém guardar um sábado de 24 horas. Mas o que Deus está falando, o que Deus está fazendo é a fé, a palavra da fé. A lei termina quando a fé é introduzida. Quando Cristo é gerado em você, a lei passa. Porque você não vai mais ter a necessidade do sacerdote te conduzindo. Né? Você não é mais criança que o pai fica ali corrigindo. O sábado nessa nova aliança é um sábado eterno. É o verdadeiro dia do Senhor. É aquele sábado que veio em Gênesis. Todas as coisas passaram. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Você agora não tem que ficar mais perturbado com o sábado. Alguém diz, tá, eu concordo, mas e no nosso corpo? Nós não precisamos ter um dia de descanso? Precisa ter um dia de descanso. Se pudesse, seria todos, né?
Se você tivesse o privilégio de não ter que trabalhar, seria melhor ainda. Mas não precisa ser exatamente o sábado literal. Então o que importa é você entender que o sábado não é um mandamento, um mandamento da lei ali, de você ter que religiosamente guardar o sábado. E se você guarda o sábado, então esse é um sinal de Deus. Não, o sinal de Deus não é a guarda do sábado. Seria o mandamento mais fácil. Quem é que não queria ficar sem trabalhar, sem fazer nada e só adorar a Deus? Seria maravilhoso esse mandamento. Mas não é esse o mandamento. Se você quer um mandamento em Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A lei de Deus de Êxodo capítulo 20 está resumida no que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A lei se resume nisso. Com efeito, você não vai cobiçar nada do seu próximo, você não vai fazer nada que desagrada a Deus, porque você ama a Deus. Agora, esse mandamento religioso de guardar o sábado, isso é uma coisa farisaica, isso é uma coisa religiosa, isso não tem nada a ver com Deus. Isso é um segmento dos adventistas ou de religiões que quer fazer você ficar preso na guarda de um sábado de 24 horas, que não faz você agradável a Deus coisa nenhuma. Você será apenas um religioso. Mas se você quer agradar a Deus, como que você agrada a Deus? Pela fé. Qual é a fé? A fé do próprio Jesus. Não é uma fé própria sua, mas a fé que é um presente de Deus. E essa fé que é um presente de Deus vai gerar Jesus em você. E Jesus sendo gerado em você, Deus faz morada. E aí você é senhor do sábado. O sábado foi feito para você e não você para o sábado. Quem é mais importante para Deus é o sábado. Perceba, Jesus falou desse assunto de forma simples, mas os religiosos não querem aceitar, não. Não aceitaram ali e não aceitam aqui, porque eles querem buscar sempre coisas para você ficar preso, né? Dízimos, ir ao templo, guardar luas novas, se abster disso, se abster daquilo, e não entendem o essencial, que é o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? O Espírito Santo. Se alguém recebe o Espírito Santo, esse alguém vai ter uma obediência à lei por entendimento. O entendimento é aberto e então ela compreende as Escrituras. Você entende que hoje é sábado, amanhã continuará sendo sábado. Você está descansado. Nenhum falso profeta vai te perturbar o juízo, porque você está selado. O Espírito Santo é o selo. Você está num sábado eterno. Você está livre do pecado. Você está livre de Moisés, livre da religião. O pior pecado é esse pecado religioso. É essas pessoas que ficam importunando, perturbando o juízo das pessoas, colocando mandamentos que Deus não colocou. Para começo de assunto, quem foi que pediu os mandamentos? Foi Moisés ou foi o povo? Então o povo, de forma hipócrita, pediu para ser escrito mandamentos. Então as pessoas são hipócritas, são falsas. É muito fácil as pessoas irem ao templo, comprarem uma Bíblia, colocarem debaixo do braço e saírem aí se apresentando como servas de Deus. Isso é muito simples. Agora, receber a promessa, receber essa palavra da vida, não é para qualquer um. Você precisa ter sido eleito para isso. Como que você é eleito? Por Deus. Essa palavra é uma palavra para um povo eleito. Aqueles que Deus conheceu, predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou e glorificou. Você agora está num sábado eterno que não pode ser quebrado. Você está numa aliança eterna. Uma nova aliança, não mais sendo... Deus não está requerendo nada de você.
Nem mesmo a fé é propriamente sua, mas é um presente de Deus. Nessa nova aliança, Deus não pede para você fazer nada. Deus vem e te dá fé, e a fé te dá vida. E então a nova aliança não pode ser quebrada, porque não é mais o homem operando, mas é o Espírito Santo, ele te guiando em toda a verdade, te ensinando todas as coisas. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não pode pecar em Cristo porque não tem mais lei, não tem mais nenhum mandamento. O mandamento é o amor. E que amor é esse? Ele mesmo. Se você nasce de Deus, você ama a Deus e ama todo aquele que de Deus é gerado. A lei está cumprida, porque Jesus está aqui. Ele, nessa nova aliança, está gerando novas criaturas, trazendo entendimento, conhecimento da verdade. Não mais o templo, não mais dias e meses, mas a eternidade em Cristo Jesus. Que Deus possa te fazer entender essas coisas e ser escapada das mãos desses falsos mestres que estão interessados no seu dinheiro, estão interessados nesse movimento religioso, mas eles não têm Cristo. Eles têm Moisés. Então Moisés vai prender, porque Moisés é um escravo, Moisés é servo. Mas se você encontrar um pregador que tem Cristo, ele tem o Filho. Cristo é o Filho, e o Filho te liberta a começar de um novo nascimento. Eu não te convido para entrar num templo, para pertencer a uma denominação, mas eu te convido a receber o Espírito da graça. Você só pode ser liberto pelo verdadeiro libertador, que é Cristo. Ele vive. Se você pode ouvir a voz de Cristo hoje, então siga, ouça a voz, levanta de entre dos mortos, levanta desse religiosismo, dessas ideias tradicionais dos homens. A verdadeira tradição apostólica, a verdadeira coisa a ser seguida é essa palavra viva. Não é um templo, não é uma placa, mas a palavra viva, transformando vidas por um novo nascimento, uma transformação da mente. E aí sim você agrada a Deus. Você não viverá mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe e te faça descansar num sábado sem fim. Esse sábado que Adão vivia lá atrás. Não um sábado de 24 horas, mas o descanso de Deus. Eu estou no dia do Senhor. Você, se pode ouvir essa voz, também sobe aqui e venha para o dia do descanso, um sábado eterno para vossas almas. E o dia da semana tão pouco importa se é domingo, sábado, terça. Se você pode descansar todos os dias, melhor. Mas se você tem que trabalhar e então tem um dia para descansar, descanse nesse dia, meu irmão. Não perca seu emprego, que quer que você trabalhe no sábado. Isso é entre os homens. Deus não está tendo um mandamento humano. O mandamento do Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor de Deus para conosco, para nos livrar dessa visão farisaica. Que Deus te abençoe, que Deus possa te fazer entender essas coisas e desfrutar da liberdade cristã, não dando ocasião para a carne, não dando ocasião para esse mundo farisaico e religioso. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém.